Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sabe lá Deus a hora que você vai ver esse vídeo. Mas não importa, o importante é que você esteja ligado aqui no canal Samuel Buralho, que possivelmente irá mudar de nome, beleza? Mas por uma questão de necessidade. Então, vamos lá que a Bíblia está esperando ser folheada. Olha que coisa linda, a Bíblia é a palavra do Senhor e Deus quer que a gente folheie essa palavra, porque nós estamos chegando no tempo do fim. O fim está chegando, as coisas estão indo muito bem como profetizado, o mundo está se encaminhando para o decreto dominical, para o fim de tudo. Aí você está perguntando, ô Samuel, o que é o decreto dominical? Mas você vai entender. Você vai entender. Eu falei alguma coisa ali no capítulo 13, mas eu vou ter um momento só sobre esse assunto aí, beleza? Mas vamos lá, tá tudo sendo encaminhado. E o capítulo 14, a gente viu que o capítulo 14, falamos até o versículo 5. O versículo 14 vem apresentando até o versículo 5, capítulo 14 até o versículo 5, falando sobre os 144 mil. Quem são os 144 mil que estão junto ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quem é esses 144 mil? E a gente viu, biblicamente, que os 144 mil é o restante que sobrou, né, dos filhos da mulher que vai estar nos últimos dias guerreando contra a serpente. Então vamos lá. Vamos entender aqui, contra o dragão e a antiga serpente. Vamos entender. A mulher, que é a igreja, durante 1260 anos ela ficou oculta no deserto. Então isso começou em que ano? 538. No ano 538, a besta romana se levanta contra aqueles que foram contra as mudanças que houve dentro da igreja. E aí, esses que não aceitaram essas mudanças, decidiram se apartar, porque senão estariam sendo ali já ameaçados. E eles decidiram sair. E Deus o preserva lá no deserto. Muito bem. Então eles saíram de lá e aí eles foram em uma outra região se esconderem, se preservarem. Deus o manteve por lá. E daí surgiu os Estados Unidos da América, né? Onde pessoas que saíram das perseguições de Roma foram até a Nova Inglaterra ou o Novo Mundo, que seria, no caso, os Estados Unidos, que mais tarde se tornou os Estados Unidos. Muito bem. Então, lá eles ficaram por 1260 anos. E a profecia diz que quando terminasse os 1260 anos, estaria os 1260 anos ao terminar, a ponta pequena que estava perseguindo essa mulher seria tirado do seu poder. E nós vimos ali como isso aconteceu em 1798, como a ponta pequena foi quebrada por uma intervenção militar da França, que a Bíblia diz que é a terceira besta que surgir ali do abismo. Vamos lá, vamos continuar aqui as visões. Muito bem, dentro desse assunto, a Bíblia diz que quando os 1260 anos acabassem, que a besta fosse deposta do seu cargo por uma intervenção militar francesa, que foi o que ocorreu, aí, olha só, aí, o que ele queria acontecer? Daniel diz, um povo feliz iria aparecer. Apocalipse capítulo 10 já diz que esse povo feliz passaria por uma grande decepção. Vou ler o texto aqui. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou, toma o livro, devora ele, certamente vai ser ao teu amargo, no teu estômago será amargo, mas na tua boca será doce. E eu fui, tomei o livrinho da mão do anjo e comi, né? E na minha boca era doce como mel, porém no meu estômago se tornou amargo como fel. Então, em algum momento da história, isso teria que acontecer com alguém, com a igreja do Senhor. Então, o povo, né, o povo de Deus iria pegar a Bíblia, iria comer a Bíblia e iria descobrir alguma coisa que seria doce na boca, mas se tornaria amargo como fel no estômago. Que foi o quê? Movimento de 1844, onde eles entenderam, todas as igrejas daquela época entenderam
que Cristo viria em 1844. Isso foi muito doce, mas naquele dia marcado, Jesus não voltou. Se tornou amargo, feito fel. Porém, depois da decepção, a Bíblia disse que haveria de ter um momento em que eles iriam colocar a mente para funcionar e iriam descobrir alguma coisa. O que seria que eles iriam descobrir? Bom, aqui não diz o que seria descoberto, mas em outros textos a gente vai ver. Porém, eles descobriram algo e aí olha qual é a segunda voz. A primeira voz diz, come porque doce na boca será, porém amargo se transformará. A segunda ordem seria, então me disseram, é necessário que ainda vocês profetizem a respeito de povos, nações, línguas e reis. Então veja só, Jesus não vai vir enquanto vocês não levar isso tudo ao mundo. Percebeu? Bom, primeiro, doce como mel. Jesus vai voltar? Vai, que coisa boa, isso é muito bom. Começa a trabalhar. Amargo, decepção, Cristo não voltou. Eles simplesmente se decepcionaram com aquilo ali, não voltou. Então depois eles pararam, foram analisar o que está acontecendo e aí perceberam o seguinte, que não era Cristo que ia voltar, mas algo importante que iria começar. Aí ele disse, então, agora vai, profetiza a respeito de povos, multidões, nações e língua. Então agora o anjo diz que eles deveriam profetizar a respeito de povos, multidões, nações e língua. Então, o capítulo 14, ele apresenta quem? Ele apresenta que surgiria um povo na terra que iria ter uma mensagem para proclamar a povos, multidões, nações e língua. E o que seria que esse povo que surgiu em 1844 deveria proclamar? Vamos ver o que é que ele diz? Então vamos lá. Veja só. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Olha só, voltando lá para o capítulo 10. Então me disseram, é necessário que ainda vocês preguem a respeito de muitos povos, nações, língua e reis. Aqui ele já diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar sobre cada tribo, língua, nação e povo. Então, nós estamos falando da mesma coisa. Lá, depois da decepção, o anjo diz, vocês precisam pregar isso aí, as nações. E no capítulo 14, do versículo 6, ele vai dizer o que é que eles deveriam pregar. Vamos lá. E eles tinham na mão um evangelho eterno. Então, se era um evangelho eterno, era um evangelho diferenciado do que já estavam aí. Né? Por quê? Porque, observe, esse povo fazia parte do grupo que disseram que Jesus ia voltar em 1844. E Jesus não voltou. Aí eles perceberam que não era a volta de Jesus, coisa nenhuma. Era outra coisa. E o que era? Aí eles descobriram. E quando eles descobriram, o anjo diz, agora vai, prega a nação, tribo, língua e povo. E o que era que eles tinham que pregar? Aí o anjo aparece. Ele pregar o evangelho eterno, o verdadeiro, o único. Porque um falso estava sendo anunciado. Então vamos ver o que é que dizia o evangelho verdadeiro. E dizendo em grande voz, temei a Deus, dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a primeira mensagem daquele grupo de pessoas que surgiram ali em 1844, que deveria anunciar a breve volta de Jesus, Deus estava dizendo que eles tinham uma responsabilidade de ir para povo, língua, tribos e nações, falar que era o juízo que estava iniciando ali naquela época e não era a volta de Jesus. Então, a primeira mensagem, diga que o mundo vai entrar em juízo. Que época? 1844. Muito bem. Isso aí é só a gente seguir o tempo. O tempo diz o quê? Primeiro, a ponta pequena começaria a perseguir o povo. 538. 1260 anos ficaria no poder. 1798 ele caiu. Depois de 1798, um povo surgiria. 1844 foi onde surgiu esse movimento que diz que Jesus ia voltar e Jesus não voltou.
Nesse mesmo tempo, eles se decepcionaram, porque se tornou amargo. Depois do amargo, aí veio a ordem. Agora é necessário que você vá ao mundo e pregue às nações, tribo, língua e povo. E o que era que eles deveriam pregar? O evangelho eterno. E qual era a primeira mensagem desse evangelho eterno? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Agora olha que interessante. Temer a Deus, dar-lhe glória, pois chegou a hora do juízo. Adorai aquele que fez céu, terra, mar e as fontes das águas. Aonde se encontram essas expressões? No mandamento sabático. O mandamento do sábado é o único mandamento que exige a adoração do adorador e diz o porquê que você deve guardar aquele dia. Porque você está adorando aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, aqui está dizendo que nós estamos em época de juízo e Deus exige, pede a você que você o adore, porque se você o adorar, você vai estar protegido no dia do juízo. E por intermédio de quê? Quando você adora a Deus, seguindo os seus mandamentos, você vai estar seguro. E a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Essa é a primeira mensagem. Adora a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Vamos ver a segunda mensagem que eles tinham que levar o evangelho ao mundo. Vamos ler. A segunda mensagem é: seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações e o vinho da fúria da sua prostituição. Vamos lá. Indo para o capítulo 17, vamos entender o que significa Babilônia aqui. Em primeiro lugar, Babilônia significa confusão. Como Babilônia significa confusão, nós vamos ver que Babilônia, mãe, tem filha. Então vamos ver, capítulo 17, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação, imundície e prostituição. E na sua testa, na sua fronte, na sua mente, na sua forma de pensar, na sua forma de ver, achava-se escrito um nome. Há um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos analisar aqui. Então nós temos uma mulher que é uma igreja chamada de Babilônia. Confusão. Temos essa Babilônia, ela tem na mente que ela é mãe. Mãe de quê? De meretrizes. E quem são essas meretrizes? Meretriz é mulher também. Então logo, traduzindo o texto bíblico, está dizendo o seguinte: existe uma mãe que está sentada, uma igreja mãe que está sentada sobre a besta, que é sobre Roma, e essa igreja deu luz a outras igrejas. Quem são as outras igrejas? A toda aquela que surgiu do romanismo. Existe uma citação de um padre que diz o seguinte, que nenhuma igreja, olha só, presta atenção, nenhuma igreja protestante pode defender a guarda do domingo à luz da Bíblia. É, meu amigo, ele está dizendo que nenhuma igreja protestante pode defender a guarda do domingo à luz da Bíblia, mas só pode o fazer pela tradição da igreja católica. E quando guardam o domingo, estão prestando um culto e uma homenagem à igreja mãe, ou à igreja católica. Aí, então por aí a gente já percebe, né? E a igreja católica sempre disse que ela é a igreja mãe, a igreja que da onde tudo começou, né? Muito bem, então nós entendemos aqui no capítulo 14, que essa mãe e as filhas caiu. Por que caiu? Porque, vamos analisar bem, preste bem atenção, 538 ela surgiu. Ela surgiu como um poder civil religioso. Né? Ela começou a colocar o seu poder civil religioso em ação. Durante 1260 anos ela ficou no comando. Esse poder civil religioso concluiu ou terminou em 1798. Em 1798 esse poder civil religioso caiu. Né? Então,
eu trouxe você aqui para o quadro para você entender um pouco sobre esse assunto aqui. Vamos lá, olha só. No ano 538, a mulher, a Babilônia, começou a governar religiosamente e politicamente, civilmente. Durante 1260 anos ela ficou no poder. Os papas governaram a Europa e o mundo, porque, exemplo aqui, como o Brasil era, vou falar do Brasil, quando o Brasil era também vassalo, né, de Portugal, todo o poder que o Roma tinha, a igreja tinha sobre Portugal, também tinha em cima do Brasil. Então, esse poder termina em 1798, com a intervenção militar da França. E em 1844, surge o povo que iria passar por aquela decepção de doce na boca e amargo no estômago. E quando eles perceberam que, a partir daí, foi que a mensagem deles estava completamente equivocada, né? Que esse povo era quem? Batista, metodista, presbiteriana, todas as igrejas da época acreditavam que Jesus viria naquela época, mas Jesus não veio. Então ali surgiu ali a grande decepção. E agora eles procuraram estudar mais e Deus revelou para eles que não era a vinda de Jesus em 1844, mas o juízo. Então, olha a mensagem que Deus dá para eles. Vamos voltar aqui. A mensagem era: vocês devem ir a tribo, povo, língua e nação, profetizando. O que deveriam profetizar? Aí o texto que a gente leu diz o quê? Deveria profetizar. Era um anjo que tinha o evangelho eterno para proclamar a cada tribo, povo, língua e nação. Agora, e a mensagem era: temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Bom, esse anjo tinha o evangelho eterno para proclamar ao mundo. E por que era o evangelho eterno? Vamos analisar aqui comigo, queridos. Olha só, vamos voltar aqui o quadro. Em 1798, já existiam as igrejas que eu citei: batista, metodista, presbiteriana, né? E a primeira igreja que existiu foi justamente a luterana, certo? A luterana já estava ali de portas abertas, que foi a primeira, considerada protestante, que protestava contra o catolicismo. A minha pergunta é: quando foi que a luterana apareceu? Em média do ano 517, aproximadamente aí. Se no ano 517, aliás, perdão, 1517, viu? 1517. Bom, se em 1517 já existia a igreja evangélica de porta aberta, pensa comigo, analisa. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a igreja de Deus iria ficar no deserto escondida por 1260 anos. Os 1260 anos começaram em 538, quando o papado derrubou a última tribo que impedia ele de governar. Quando ele derruba a última tribo, começa os 1260 anos, que vão até 1798. A igreja de Deus estaria no deserto durante 1260 anos, a partir dessa época. Ora, automaticamente, 1798, nenhuma igreja poderia estar de porta aberta, sendo ela a igreja do Senhor. Ora, se 1517 já existia a igreja evangélica, então automaticamente essa igreja não pregava o evangelho eterno. Só que ali estava batista, metodista, presbiteriano, anglicano e aí vai. Então, sendo dessa forma, presta atenção, sendo dessa forma, as três mensagens angélicas que deveria ser anunciada depois de 1844. Então, primeira mensagem,
Temer a Deus, dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Segunda mensagem, caiu Babilônia. Então, Babilônia aí é considerada quem? Todo aquele grupo religioso que pregava doutrina que não fazia parte do evangelho eterno, mas que vinha de Babilônia. Porque era filha de Babilônia, filha do catolicismo. Aí vem a terceira mensagem. Irmãos, a terceira mensagem é anunciada será anunciada pelos 144 mil. Qual seria a terceira mensagem? Seguiu-se outro anjo dizendo, terceiro dizendo com grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí agora ele dá uma parada e vai falar do grupo. Quem é esses 144 mil? Quem é essa igreja que está anunciando essa mensagem? Ele diz, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, primeira mensagem, temer a Deus, dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez céus, terra e mar e as fontes das águas. Ele está chamando o povo a adorar a Deus como manda a lei dos mandamentos. Questão de adoração. Qual é a segunda mensagem? Babilônia caiu, esse falso evangelho caiu. Terceira mensagem. Cuidado, não receba o sinal da besta. Não receba o sinal da besta. E no final ele diz, aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então a igreja do Senhor, ela adora a Deus conforme a lei de Deus. Conforme aquele mandamento que diz, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E o único mandamento na lei que tem essa expressão é, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Porque o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor céus, terra, mar e toda a fonte das águas. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E amanhã, eu vou falar sobre o sinal de Deus, o sinal da besta. E você se prepare, porque você vai descobrir qual é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta. Aqui diz que para você não receber o sinal da besta, cuidado, não aceite, rejeite. Mas ele diz no final, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Um beijão, Deus te abençoe. O vídeo ficou em 23 minutos, mas é para o teu bem, para o meu bem. Louvado seja o teu nome, compartilhe, se inscreva no canal, envia para os teus amigos, faz esse canal crescer, porque você está trabalhando para a obra de Deus em nome de Jesus. Um abraço a todos!